Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. E hoje iremos continuar a nossa viagem ao mundo mágico da teoria do crime, certo? Iniciaremos nossa conversa hoje falando sobre o crime doloso. Mas o que vem a ser crime doloso, turma? Turma, crime doloso, tá? É quando o agente quis o resultado, que nós chamamos de dolo direto, ou assume o risco de produzi-lo, que é o que chamamos do dolo eventual. Tá? Existem três teorias, turma, que falam sobre o dolo, a respeito do dolo. Teoria da vontade, teoria da representação ou teoria do assentimento. Vamos falar rapidamente de cada uma. Teoria da vontade. Para a teoria da vontade, turma, o dolo é a vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. Tá? Então, dolo é a vontade, para a teoria da vontade, dolo é a vontade de realizar a conduta e de produzir o resultado. Tá? Ou a gente quer realizar aquela conduta, ação ou omissão, com o intuito de produção de um resultado. Beleza? Teoria da representação. Para a teoria da representação, o dolo é a vontade de realizar a conduta prevendo a probabilidade, a possibilidade de produção de um resultado. Tá? Então, teoria da representação. O agente quer produzir o resultado, quer produzir a conduta, quer realizar a conduta, ação ou omissão, tá? Prevendo, tá, um resultado. Beleza? Tranquilo. Vamos para frente. E a teoria do assentimento, também conhecida como teoria do consentimento. Para essa teoria, turma, o dolo é a vontade de realizar a conduta assumindo o risco de produção de um resultado. É o que chamamos de dolo eventual. Então, ele quer realizar aquela conduta e assume o risco de produzir o resultado. Beleza? Espécies de dolo. Temos o dolo natural, o dolo normativo, o dolo determinado ou direto, o dolo indeterminado ou indireto, o dolo de dano, o dolo de perigo, o dolo genérico e o dolo específico. E o dolo geral. Vamos falar de cada um. Dolo natural. O que vem a ser esse dolo natural? É um aspecto, turma, da conduta. É um aspecto da conduta, de acordo com a teoria finalista da ação. Tá? E possui os seguintes elementos. Tá? A consciência da conduta, do resultado e o nexo causal entre ambos, entre essa conduta e o resultado. Tá? Um outro elemento, a vontade de praticar a conduta e produzir o resultado. Tá? Isso vem a ser o dolo natural. O dolo normativo. O dolo normativo, tá? Significa que ele integra, tá, a culpabilidade, de acordo com a teoria causal da ação, e possui os seguintes elementos. Primeiro elemento, consciência do resultado, consciência da conduta e do nexo causal. Consciência, segundo elemento, consciência da ilicitude do fato. E terceiro elemento, turma, a vontade de praticar e de produzir o resultado. Beleza? O dolo determinado ou dolo direto, turma, é quando a gente visa, tá, certo e determinado resultado. Então, dolo determinado ou direto. O agente visa, ele quer aquele resultado. Beleza? Dolo indeterminado ou indireto. É quando o sujeito, turma, não se dirige a certo e determinado
resultado, tá? Então, diferentemente do dolo direto, onde o agente visa um resultado específico, aqui não. Ele não visa, tá, um determinado resultado. Por isso que ele subdivide, tá, em dolo alternativo e dolo eventual. Dolo alternativo. O que vem a ser dolo alternativo? É quando a intenção do agente se dirige a um ou outro resultado. Tá? Um exemplo. Tibúcio, tá, desferiu várias facadas em Chiquinho. A intenção dele ou era ferir ou matar Chiquinho. Tanto faz ou ferir ou matar. Beleza? Segunda subespécie de dolo indeterminado ou indireto. É o que nós chamamos de dolo eventual. É quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Tá? Então ele assumiu o risco de produzir aquele resultado. Beleza? Outra classificação, turma. Dolo de dano. O que vem a ser o dolo de dano? É quando, turma, o agente, o sujeito, tem a intenção de causar efetiva lesão ao bem jurídico protegido, tutelado, albergado, tá, na lei penal. Um exemplo, homicídio, furto. Beleza? Outra classificação, dolo de perigo, turma. É quando o sujeito tem a intenção de expor a risco, tá, o bem jurídico tutelado. Tá? Ele quer expor a risco, ele não quer ferir diretamente, ele quer tão somente expor a risco o bem protegido pela lei. Tá? Um exemplo, o crime de predação da vida e da saúde, previsto no artigo 132 do nosso Código Penal. Outro, crime de rixa. Beleza? Outra classificação, turma. Dolo genérico. O que vem a ser o dolo genérico, gente? É a vontade de realizar, tá, a conduta descrita, tipificada na lei, no tipo penal, sem um fim específico. Tá? O agente quer praticar aquela conduta que está descrita no tipo penal sem razão alguma, sem um fim específico. Beleza? Dolo específico, gente, é a vontade de realizar aquela conduta. Entretanto, diferentemente do dolo genérico, ele tem um fim específico, tem uma razão para realizar aquela conduta. Tá? É quando, turma, tá? Aqui, o próprio tipo exige a finalidade, determinada finalidade para a configuração do crime, tá? Do ilícito penal. Um exemplo, na extorsão mediante sequestro. O cidadão vai sequestrar alguém com o intuito de auferir vantagem financeira. Beleza? Tranquilo. E o dolo geral? O que vem a ser o dolo geral, turma? Ora, dolo geral, turma, ocorre quando o agente, supondo já ter alcançado o resultado pretendido, pratica, realiza uma nova ação, sendo que esta nova ação que vai causar o resultado. Beleza? Um exemplo. Tibúcio desfere vários tiros em Chiquinho e vê Chiquinho cair ao chão. Supondo que Chiquinho já tenha chegado ao óbito, que era a intenção de Tibúcio, ele empurra Chiquinho num precipício. Essa queda que ocasiona o resultado pretendido, morte de Chiquinho. Beleza? Tranquilo. Condições objetivas de punibilidade. O que vem a ser isso aí, gente? Condições objetivas de punibilidade. Ora, gente, condições objetivas de punibilidade são circunstâncias que não estão previstas na descrição típica do crime, do delito. Tá? E por essa razão não compõem, tá? Não fazem parte do dolo do agente no momento da prática da conduta, da ação ou da omissão. Entretanto, turma, a própria lei, tá, exige para que haja punição pela conduta praticada a sua existência. Beleza?
Tranquilo, turma. Vamos para frente. Crime culposo. O que vem a ser crime culposo, turma? Ora, turma, crime culposo é aquele resultante, tá, da inobservância de um cuidado necessário, que é manifestado na conduta, tá, produtora de um resultado objetivamente previsível, seja ele praticado por imprudência, negligência ou imperícia. Em outras palavras, turma, para ficar mais claro, para ser direto, tá? Crime culposo é quando o agente não quer nem assume o risco de produzir o resultado, mas a ele dá causa por negligência, imperícia ou imprudência. Beleza? Quais são os elementos que compõem o crime culposo, turma? Vamos lá. Primeiro elemento é a conduta. O segundo elemento, turma, o dever de cuidado objetivo. E o terceiro elemento, o resultado. O que vem a ser a conduta, turma? A conduta há que ser uma conduta humana, algo voluntário, tá? Comissiva ou omissiva, tá? Em outras palavras, gente, é quando o agente ele não observa um dever de cuidado que é imposto a todos da sociedade, tá? E por esse motivo, tá? Por não observar esse dever de cuidado, tá? Ele dá causa a um resultado típico, beleza? E esse dever de cuidado objetivo? O dever de cuidado objetivo, nós encontramos, está incluso, turma, a imprudência, a negligência e a imperícia. Imprudência, o que vem a ser imprudência, turma? É uma conduta positiva, turma. É o fazer, é um fazer algo, tá? Que importa, turma, é um comportamento positivo, sem os devidos cuidados necessários. Um exemplo, dirigir em excesso de velocidade. Um outro exemplo de imprudência é você brincar com uma arma municiada, beleza? E a imperícia? O que vem a ser imperícia, turma? A imperícia, turma, ocorre quando uma inaptidão, seja ela momentânea ou não, do agente para uma profissão, uma arte ou um ofício, tá? Um exemplo, um médico cirurgião que está realizando um procedimento cirúrgico, tá? E com seu bisturi atinge uma veia, causando uma lesão ou um óbito, tá, ao paciente. Ele agiu com imperícia. E a negligência, aí, o que vem a ser negligência? Gente, a negligência, diferentemente da imprudência, tá, é uma conduta negativa. É o não fazer. É o não fazer algo, tá? Beleza? Então, um exemplo, turma, de negligência é quando você mora num apartamento e tem crianças residindo com você e você não coloca aquela grade protetora no apartamento e em razão disso a criança cai. Você foi negligente, beleza? E o terceiro elemento, resultado. Gente, o resultado no crime culposo, ele não pode ser querido, tá? Nem tampouco assumido pelo agente. Porque se assim fosse, teríamos um crime doloso. Beleza? Espécies de culpa, turma. Temos a culpa consciente, a culpa inconsciente, a culpa própria, a culpa imprópria. O que vem a ser culpa consciente, turma? É quando o agente
prevê o resultado, mas espera que ele não aconteça, que ele não ocorra, tá? Ele supõe que ele pode evitar esse resultado com a sua habilidade. É o que chamamos de culpa consciente. Culpa inconsciente, turma. O agente, ele não prevê o resultado, que, contudo, tá, era objetiva e subjetivamente previsível. Então, culpa inconsciente, ele não prevê o resultado, mas este resultado era objetiva e subjetivamente previsível. Beleza? Tranquilo, vamos para frente. Culpa própria. O que é culpa própria? É aquela em que o sujeito ele não quer e não assume o risco de produzir o resultado. Então, culpa própria. O agente não quer e não assume o risco de produzir o resultado. Beleza? Culpa imprópria, ou também chamada culpa por extensão ou culpa por equiparação. O que significa isso aí, gente? É aquela em que o agente supõe estar agindo por uma excludente de ilicitude e, em razão disso, provoca intencionalmente o resultado. Então, ele está culpa imprópria ou por extensão ou por equiparação. O agente, tá, supõe estar agindo, tá, cobertado por uma excludente de ilicitude e pratica intencionalmente um resultado ilícito. Tranquilo? Beleza. Turma, é interessante nós destacarmos que no nosso direito penal não existe a figura da compensação de culpa. Então, duas culpas não podem ser compensadas. Beleza? Diferentemente da concorrência de culpa. É admitida no nosso direito a concorrência de culpa? Sim. O que vem a ser concorrência de culpa, Ivo? Gente, ocorre a concorrência de culpa quando duas ou mais pessoas, tá, agem de forma culposa, dando causa a um resultado em terceiro. Tá? Nesse caso, elas irão responder, todas as pessoas, todos os sujeitos, irão responder por crime culposo. Um exemplo para ficar claro, turma. Tá? Tibúrcio dirige na contramão e Chiquinho com excesso de velocidade. Eles dão causa a uma colisão, da qual, dessa colisão, desse acidente, decorre a morte de Virgulino. Tá? Nesse caso, tanto Tibúrcio quanto Chiquinho irão responder por crime culposo. Tranquilo, turma? Beleza. Vamos falar agora de crime préter-doloso. Ivo, o que é crime préter-doloso? Turma, crime préter-doloso é quando o agente pratica uma conduta, tá, menos grave, porém obtém um resultado danoso, mais grave do que o pretendido, na forma culposa. Repetindo, crime préter-doloso, turma, é quando o agente pratica uma conduta dolosa menos grave, entretanto, tá, obtém um resultado danoso mais grave do que o pretendido, na forma culposa. Um exemplo, turma. Um sujeito, tá, Tibúrcio, queria praticar um crime de roubo. Contudo, tá, ao manusear de forma equivocada a arma, essa arma vem a disparar, atingindo Chiquinho, levando a óbito. Tá? A conduta dolosa dele era praticar o roubo, né? Mas causou um resultado danoso, um resultado mais grave do que o pretendido. Levou, além do roubo, ele praticou, levou a óbito Chiquinho. Tá? Beleza. Tranquilo, turma? Vamos. Até a próxima. Um abraço.